A senhora idosa foi ao cemitério, para visitar o túmulo de sua filha, e viu um garotinho, morador de rua, chorando no seu túmulo, e se surpreende com o que ele tem nas mãos. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. O vento frio da manhã soprava suavemente, acariciando o rosto da senhora idosa enquanto ela caminhava lentamente pelos caminhos do cemitério. Era um ritual que ela seguia religiosamente há anos, desde a morte trágica de sua filha, Ana. Cada passo era uma lembrança dolorosa, mas ela se recusava a esquecer, acreditando que a memória mantinha viva a essência de sua amada filha. Ao chegar ao portão enferrujado do cemitério, ela apertou o casaco mais próximo ao corpo, protegendo-se do frio cortante. Suas mãos, enrugadas pelo tempo, seguravam um pequeno buquê de margaridas brancas, as flores favoritas de Ana. Seu coração, embora pesado, estava determinado a completar mais uma visita. A senhora seguia o caminho familiar, passando por lápides desgastadas e árvores antigas, até que avistou à distância o túmulo de Ana. No entanto, algo incomum chamou sua atenção. Um pequeno vulto estava agachado junto à lápide. Ela franziu o senho, intrigada. Conforme se aproximava, percebeu que era um garotinho, com roupas sujas e rasgadas, e um olhar perdido de desespero. O menino, que aparentava ter no máximo 8 anos, estava chorando. As lágrimas corriam pelo seu rosto sujo, e ele soluçava baixinho, quase como se tivesse medo de ser ouvido. A senhora se aproximou lentamente, não querendo assustá-lo. Quando estava perto o suficiente, ela falou suavemente. Olá, meu querido. Por que você está chorando? O garoto levantou o olhar, surpreso, e por um momento hesitou em responder. Seus olhos eram grandes e expressivos, cheios de uma tristeza que a senhora reconhecia profundamente. Ele apertava algo nas mãos pequenas, protegendo-o com cuidado. Eu estava com fome, respondeu ele, a voz trêmula. A senhora idosa franziu o senho, mas seu olhar se suavizou ao ver o que ele tinha nas mãos. Era uma pequena boneca de trapo, claramente bem cuidada apesar de seus anos de uso. Ela a reconheceu imediatamente. Aquela boneca havia pertencido a Ana, um dos poucos brinquedos que a filha amava profundamente. Sentindo uma onda de emoções avassaladoras, a senhora perguntou, com a voz gentil mas cheia de urgência. Onde você encontrou essa boneca? O garoto desviou o olhar, evitando seus olhos. Ele parecia inquieto, como se não soubesse se deveria ou poderia responder. A senhora se ajoelhou ao lado dele, o coração batendo acelerado, tentando não parecer ameaçadora. Está tudo bem, querido. Você pode me contar. Mas o menino permaneceu em silêncio, apertando a boneca ainda mais contra o peito. O silêncio se prolongou, tornando-se quase palpável entre eles. A senhora sentiu uma mistura de frustração e compaixão. Havia algo de profundamente triste e solitário naquele garoto que a comovia. Você está sozinho, querido? Perguntou ela, tentando uma abordagem diferente. O garoto assentiu, seus olhos enchendo-se de lágrimas novamente. Sim, senhora. Eu não tenho ninguém. Ela respirou fundo, tentando controlar a torrente de emoções. Havia algo quase milagroso na presença daquele garoto ali, segurando a boneca de Ana. Era como se, de alguma forma, o destino o tivesse guiado até ela. Venha comigo, disse a senhora, com uma firmeza gentil. Vamos descobrir uma maneira de cuidar de você. O garoto olhou para ela com uma mistura de esperança e incredulidade, sem saber se podia confiar naquela bondade inesperada. A senhora estendeu a mão, esperando pacientemente que ele tomasse uma decisão. Finalmente, com uma hesitação tímida, o garoto segurou a mão dela. Mas então, como se algo dentro dele tivesse mudado de ideia, ele soltou a mão dela abruptamente e correu. A senhora ficou imóvel, chocada, vendo-o desaparecer entre as lápides. O coração da senhora estava acelerado. Quem era aquele garoto? Como ele tinha conseguido a boneca de Ana? E por que ele fugira? As perguntas se acumulavam em sua mente, deixando-a com um misto de angústia e curiosidade. Ela olhou para o túmulo de sua filha, sentindo uma conexão ainda mais forte com Ana.
Com muitas dúvidas e um coração inquieto, a senhora se levantou lentamente, decidida a descobrir mais sobre aquele misterioso garotinho que havia cruzado seu caminho. Após o estranho acontecimento no cemitério, Dona Cláudia respirou fundo, tentando acalmar as batidas aceleradas do seu coração. Ainda perplexa com a presença do garoto e a boneca de trapo que ele segurava, ela sabia que precisava se recompor. Com mãos trêmulas, colocou as margaridas brancas sobre o túmulo de sua filha, que havia partido deste mundo há 3 anos. Ana, minha querida, murmurou Dona Cláudia, com a voz embargada. Eu sinto tanto a sua falta. Dona Cláudia se sentia uma mãe desnaturada, incapaz de compreender os sentimentos e o jeito de ser de sua filha. Enquanto arrumava as flores sobre a lápide, as lembranças da vida de Ana inundavam sua mente. Sempre tentei ser um bom exemplo de mãe, continuou, falando como se Ana pudesse ouvi-la. Fiz o que pude para te educar e criar bem, mas você sempre foi cheia de energia, quebrando os padrões da sociedade. Ela sorriu tristemente, lembrando-se da vivacidade de Ana. Sua filha vivia a vida de forma intensa, uma chama ardente que iluminava tudo ao seu redor. Ana nunca fez mal a ninguém, mas seu jeito impulsivo e descontrolado muitas vezes a colocava em situações difíceis. Você vivia em festa, querida. As piores notas na escola, amizades que eu nunca entendia, Dona Cláudia suspirou. Eu só queria o melhor para você. Lembranças de discussões acaloradas vinham à tona. Ana sempre rodeada por amigos que, aos olhos de Dona Cláudia, não eram apropriados para sua filha. Não que fossem pessoas ruins ou desonestas, apenas jovens com um padrão de vida abaixo do que Ana estava acostumada. Por que você escolhia amigos assim, Ana? Perguntou-se em voz alta, como se esperasse uma resposta do além. Uma das discussões mais marcantes surgiu em sua memória. Ana voltava para casa tarde, depois de mais uma festa. Dona Cláudia esperava por ela na sala, as luzes baixas e a expressão severa. Onde você estava, Ana? Perguntou, tentando manter a calma. Com meus amigos, mãe. Ana revirou os olhos, já cansada da mesma conversa. Esses amigos, Dona Cláudia balançou a cabeça. Eles não são boa influência para você. Olhe para suas notas. Está jogando sua vida fora. Minha vida, mãe. Ana respondeu com firmeza. Eu vivo do meu jeito. Meus amigos me entendem e me aceitam. Por que você não pode fazer o mesmo? A frustração crescia entre as duas. Dona Cláudia queria proteger sua filha, mas Ana não via isso da mesma maneira. A intensidade das brigas fazia com que Ana saísse de casa por dias, deixando sua mãe preocupada e sem notícias. Sempre voltava, não é? Sussurrou Dona Cláudia, lembrando das noites em claro, esperando pela filha. Uma vez, após uma dessas discussões, Ana voltou para casa com um olhar decidido. Vou morar com meus amigos por um tempo, disse, com a voz firme. Dona Cláudia sentiu um aperto no coração. Ana, não vá. Eu só quero o melhor para você. As lágrimas enchiam seus olhos. Eu sei, mãe. Ana suavizou o tom, mas manteve a decisão. Só preciso de espaço para viver minha vida. Dona Cláudia se lembrou de como ficou acordada aquela noite, esperando que Ana mudasse de ideia e voltasse. Quando finalmente o fez, os dias de ausência deixaram marcas profundas. Nunca quis te perder, Ana, disse ela agora, olhando para a lápide. Mas sinto que nunca te tive completamente. Ela se levantou lentamente, sentindo o peso da idade e do luto. As flores estavam cuidadosamente dispostas sobre o túmulo, um pequeno consolo para a dor incessante em seu peito. Sinto tanto, Ana. Sinto tanto não ter entendido você, não ter sido a mãe que você precisava. Enquanto se afastava do túmulo, as lembranças de Ana continuavam a assombrá-la. Cada discussão, cada momento de reconciliação, tudo parecia tão distante agora. Dona Cláudia sempre se perguntava se poderia ter feito algo diferente, algo que mantivesse Ana por perto e em segurança. Ela se virou para dar uma última olhada no túmulo, os olhos cheios de lágrimas. As palavras da lápide pareciam mais nítidas do que nunca. Ana Cláudia, uma luz que brilhou intensamente.
Você foi minha luz, Ana. Disse, com um sorriso triste. E sempre será. Com o coração pesado, Dona Cláudia deixou o cemitério, carregando consigo as memórias e a esperança de um dia encontrar paz. As perguntas sem resposta sobre o garotinho e a boneca de trapo continuavam a rondar sua mente, mas por agora, ela precisava processar a lembrança de sua filha e o amor incondicional que sempre sentiu. Antes de sair do cemitério, Dona Cláudia decidiu que precisava obter mais informações sobre o garotinho que havia visto. Com passos decididos, ela se dirigiu à pequena guarita próxima à entrada, onde o segurança do local, um homem alto e robusto chamado Pedro, estava sentado, observando o movimento. Com licença, senhor. Posso falar com você? Perguntou Cláudia, tentando controlar a emoção em sua voz. Pedro se levantou imediatamente, percebendo a preocupação no rosto da senhora. Claro, senhora. Em que posso ajudar? Respondeu ele, com um tom gentil. Quem é aquele garotinho que estava aqui mais cedo? Perguntou Cláudia, a voz tremendo levemente. Pedro franziu a testa, parecendo confuso por um momento, antes de sua expressão suavizar em compreensão. Ah, o menino. Ele vem aqui há algum tempo. Há 3 anos, para ser mais exato. Desde que a sua filha, Ana, foi enterrada. Dona Cláudia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. 3 anos? O mesmo tempo que Ana estava sepultada ali? O que poderia ligar aquele garoto à sua filha? 3 anos? Repetiu ela, quase em um sussurro. Todo mês, no dia em que Ana foi sepultada? Pedro assentiu, confirmando. Sim, senhora. Ele sempre aparece nesse dia. Fica por aqui um tempo, geralmente perto do túmulo da sua filha. Pedro fez uma pausa, observando a expressão de choque no rosto de Cláudia. Há algum problema com isso? Posso barrar a entrada dele, se a senhora quiser. Cláudia balançou a cabeça, tentando assimilar a informação. Não será necessário. Respondeu, com firmeza, embora ainda atordoada pela revelação. Você sabe os dias que ele vem aqui? Como disse, todo mês, no mesmo dia. Pedro respondeu, olhando com simpatia para Cláudia. A curiosidade de Cláudia só aumentava. Quem era aquele garotinho e por que ele visitava o túmulo de Ana? Decidida a descobrir a verdade, ela olhou para Pedro com um novo plano em mente. Pedro, quando aquele menininho aparecer novamente, peço que tente se tornar amigo dele. Ofereça comida, se puder, e descubra onde ele mora. Por favor, estou curiosa em saber o motivo deste garotinho estar vindo visitar o túmulo de Ana. Pedro, notando a urgência e a dor nos olhos de Cláudia, concordou prontamente. Claro, Dona Cláudia. Farei o possível para ajudá-la. Respondeu ele, com um sorriso encorajador. Ele pegou um pequeno bloco de notas e uma caneta do bolso, anotando o contato de Cláudia. Pode me ligar a qualquer hora, Dona Cláudia. Assim que eu tiver alguma informação sobre o garoto, entrarei em contato. Cláudia agradeceu, sentindo uma pequena chama de esperança em meio à sua dor. Ela se despediu de Pedro, dirigindo-se lentamente para fora do cemitério. As perguntas giravam em sua mente, cada vez mais intensas. Enquanto caminhava de volta para casa, Cláudia refletia sobre os últimos acontecimentos. A imagem do garotinho segurando a boneca de trapo de Ana não saía de sua mente. Como ele havia conseguido aquela boneca? E por que visitava o túmulo de sua filha? A inquietação em seu coração crescia, mas junto com ela, uma determinação firme de descobrir a verdade. Nas semanas que se seguiram, Cláudia tentava continuar sua rotina, mas a imagem do garoto sempre estava presente. Ela se pegava pensando nele a todo momento, esperando ansiosamente pelo dia em que Pedro a chamaria com novidades. Finalmente, o dia tão aguardado chegou. O telefone tocou, e Cláudia atendeu rapidamente, seu coração batendo forte no peito. Dona Cláudia? Aqui é o Pedro, do cemitério. O garotinho apareceu hoje. E você conseguiu falar com ele? Perguntou Cláudia, a voz cheia de expectativa. Sim.
Ele é um menino muito tímido, mas consegui que ele aceitasse um lanche. Descobri que ele mora nas ruas, mas não quis me dizer muito mais. Vou continuar tentando ganhar a confiança dele. Pedro explicou, a voz calma. Cláudia suspirou, sentindo uma mistura de frustração e esperança. Obrigada, Pedro. Por favor, continue tentando. Quero muito entender o que o liga a Ana. Pode deixar, Dona Cláudia. Não vou desistir. Respondeu Pedro, com determinação. Os dias seguintes foram de ansiedade para Cláudia. Cada vez que o telefone tocava, seu coração saltava de esperança. Pedro continuava suas tentativas de se aproximar do menino, oferecendo comida e um lugar seguro para conversar. Então, numa tarde fria de inverno, o telefone tocou novamente. Era Pedro. Dona Cláudia, acho que consegui alguma coisa. O garotinho finalmente falou um pouco mais sobre ele. Parece que ele conhecia sua filha. Cláudia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Conhecia Ana? Como assim? Ele disse que Ana costumava ajudá-lo, dava comida e falava com ele. Parece que eles tinham uma espécie de amizade. Pedro revelou. As lágrimas encheram os olhos de Cláudia. Sua filha, sempre tão cheia de vida e compaixão, ajudando um garoto necessitado. Isso explicava a ligação dele com o túmulo de Ana. Pedro, você pode trazer o garotinho para me encontrar? Pediu Cláudia, a voz embargada de emoção. Vou tentar, Dona Cláudia. Vou tentar convencer ele de que você só quer ajudar. Naquela noite, Cláudia dormiu um pouco mais tranquila, sentindo que estava cada vez mais perto de entender a verdade. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, e a imagem que se formava era de uma filha que ela talvez nunca tivesse compreendido completamente, mas que, mesmo assim, amava profundamente. Cláudia sonhou com o passado. Em seu sonho, ela e seu marido, Ricardo, estavam sentados no sofá da sala, sorrindo e rindo enquanto discutiam sobre a ideia de serem pais. Ana era um sonho realizado. O casal, extremamente rico, levava uma vida maravilhosa, mas sem ostentação. Eles eram humildes e preferiam investir em experiências e momentos juntos, ao invés de exibirem sua riqueza. Você acha que seremos bons pais? Perguntou Ricardo, segurando a mão de Cláudia com um sorriso carinhoso. Tenho certeza de que seremos. Ana será a criança mais amada e cuidada do mundo, respondeu Cláudia, com um brilho nos olhos. Quando Ana nasceu, seus pequenos dedos seguraram a mão de Cláudia com força, e naquele momento, ela sentiu uma conexão profunda e inquebrável com sua filha. As primeiras palavras de Ana, seus primeiros passos, tudo era motivo de celebração e alegria na casa dos Carvalho. A vida, porém, tinha seus próprios planos. O pai de Ana faleceu quando ela ainda era criança, deixando um vazio imenso na família. O funeral foi um momento de dor intensa, com Cláudia segurando Ana, ambas chorando. Mamãe, por que o papai teve que ir embora? Perguntava Ana, com os olhos cheios de lágrimas e confusão. Não sei, minha querida, Cláudia respondia, lutando para manter a calma. Mas ele estará sempre em nossos corações, olhando por nós. A ausência de Ricardo foi um choque para Cláudia e sua filhinha. Talvez a falta do pai tenha feito Ana ficar um pouco rebelde. Cláudia, que trabalhava demais para sustentar a família e manter o padrão de vida, muitas vezes deixava Ana com babás. Ela apenas tentava fazer o máximo por sua amada filha, mas às vezes sentia que estava falhando. Ana, eu prometo que estarei mais presente, dizia Cláudia, acariciando os cabelos da filha. Mas preciso trabalhar para garantir que nada falte para nós. Eu sei, mamãe. Eu entendo. Mas sinto tanta falta do papai, respondia Ana, com tristeza nos olhos. Quando amanheceu, Cláudia acordou com as memórias ainda frescas em sua mente. Ela se pegou pensando na boneca de pano que era de Ana. Lembrava-se vividamente do dia em que a comprou, voltando do trabalho. Ana simplesmente adorou aquela boneca, tratava-a como uma filha e a levava para todos os lugares. Mamãe, veja a minha filha! Exclamou Ana, segurando a boneca de pano com carinho.
Ela vai se chamar Lili. Cláudia sorria, observando o amor que Ana tinha por Lili. Até mesmo quando estava crescendo, Ana deixava a boneca na sua bolsa. Para Cláudia, aquilo era uma forma de Ana dizer que amava sua mãe. Mesmo com discussões acaloradas, mãe e filha se amavam profundamente. Uma noite, Cláudia estava na cozinha, preparando o jantar, quando Ana entrou correndo, com Lili na mão. Mamãe, Lili está doente, disse Ana, com preocupação genuína. Vamos ver o que ela tem, respondeu Cláudia, entrando na brincadeira. Acho que um pouco de amor e um abraço forte vão fazer Lili se sentir melhor. Ana sorriu e abraçou sua boneca com força, os olhos brilhando com felicidade. As memórias eram doces, mas também amargas. Cláudia se perguntava se, em algum momento, ela havia deixado de ser a mãe que Ana precisava. Talvez se tivesse estado mais presente, se tivesse entendido melhor sua filha, as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu sinto tanto, Ana, sussurrou Cláudia, olhando para o teto. Queria poder voltar no tempo e fazer as coisas de outra maneira. Mesmo com todas as dificuldades e discussões, o amor entre mãe e filha era inegável. Havia momentos de risos, de confidências e de um carinho profundo que nada poderia abalar. Você sempre será minha menininha, disse Cláudia, lembrando-se das noites em que colocava Ana para dormir, contando histórias e cantando canções de ninar. Eu te amo, mamãe, dizia Ana, já sonolenta, segurando a mão de Cláudia. Essas lembranças davam a Cláudia um conforto amargo. Ela sabia que, apesar de tudo, havia amor. E esse amor era o que a sustentava agora, enquanto enfrentava a dor da perda e a misteriosa conexão do garotinho com sua filha. Ao se levantar da cama naquela manhã, Cláudia decidiu que precisava agir. Ela iria descobrir a verdade sobre o menino e sua ligação com Ana. Pegou o telefone e discou o número de Pedro. Pedro, bom dia. Cláudia falando. Alguma novidade sobre o garotinho? Bom dia, Dona Cláudia. Ainda não consegui muita coisa, mas ele voltou ontem. Estou tentando ganhar a confiança dele. Respondeu Pedro. Obrigada, Pedro. Continue tentando. Estou contando com você, disse Cláudia, desligando o telefone. Cláudia sabia que a jornada para descobrir a verdade não seria fácil, mas estava determinada. Pelo bem de Ana, ela precisava entender o que estava acontecendo. Cada lembrança, cada sonho com o passado, fortalecia sua resolução. Ela encontraria as respostas, não importava o quão dolorosas elas fossem. Enquanto isso, nas ruas, o garotinho caminhava segurando aquela boneca suja e rasgada. Ele parecia deslocado no meio da multidão, com roupas velhas e um olhar assombrado. Algumas pessoas lhe ofereciam ajuda, mas ele ouvia uma voz na sua mente que dizia: corra. Receba ajuda e, em seguida, corra. Não confie demais nas pessoas. Menino, quer um pouco de pão? Perguntou uma senhora com um sorriso gentil. Ele hesitou, mas pegou o pão rapidamente, agradecendo com um murmúrio antes de correr. A voz em sua mente era insistente. Ele não podia confiar. As ruas eram perigosas, e ele já tinha aprendido isso da pior maneira possível. O garoto continuava caminhando, até que chegou a um casebre velho e isolado. O local parecia abandonado, mas tinha uma lamparina lá dentro, cujo fraco brilho era visível através das janelas sujas. Ele abriu a porta rangente e entrou, tentando fazer o mínimo de barulho possível. É você, Gutenberg? Uma voz masculina, fraca e rouca, perguntou do interior do casebre. Sou eu, pai, respondeu o menino, a voz ainda tremendo de emoção e cansaço. Gutenberg foi até o local de onde vinha a voz. Ali, deitado em um colchão velho e desgastado, estava seu pai, Gardel. O homem, que teria a idade de Ana, uns 28 anos, estava visivelmente doente. Sua pele estava pálida, e seus olhos, embora cheios de carinho, mostravam sinais de sofrimento. Você foi visitar o túmulo dela, não foi? Perguntou Gardel de forma bondosa, mas com um tom de tristeza na voz. Fui sim, pai. Gutenberg respondeu,
colocando a boneca cuidadosamente ao lado do colchão. Gardel olhou para a boneca com um olhar distante e triste. Ele sabia o quanto aquela boneca significava para Gutenberg. Era um elo com Anna, alguém que fora muito importante para ambos. Anna, com sua bondade e generosidade, sempre ajudava Gardel e Gutenberg quando podia, antes de sua morte trágica. Você precisa de um lugar melhor para ficar, filho, disse Gardel, com uma voz carregada de preocupação. Nós já tivemos essa conversa várias vezes. Eu não quero você perambulando pelas ruas dessa forma. Mas, pai, eu amo você e vou ficar com você até o fim, respondeu Gutenberg, determinado. Gardel suspirou profundamente. Ele sabia que o filho era teimoso e dedicado, mas a situação estava cada vez mais crítica. Eles nem sempre tinham vivido assim. Quando Gardel adoeceu, ele perdeu o emprego e ficou sem ter como trabalhar. Ele tentou levar Gutenberg para um orfanato, mas o garoto sempre fugia e voltava para casa. Eu sei que você quer ficar comigo, Gutenberg, mas sua segurança e seu futuro são mais importantes, disse Gardel, tentando convencer o filho. Você precisa de cuidados que eu não posso te dar. Gutenberg segurou a mão do pai com firmeza, seus olhos cheios de determinação. Nós vamos superar isso juntos, pai. Eu prometo. Do outro lado da rua, alguém observava a cena com atenção. Era Pedro, o segurança do cemitério. Ele seguirá o garoto discretamente, cumprindo a promessa feita a Cláudia. Ao ver a situação desesperadora de Gardel e Gutenberg, Pedro sabia que precisava agir rapidamente. Ele se afastou um pouco e pegou o telefone celular, discando o número de Dona Cláudia com urgência. Alô, Dona Cláudia? Aqui é Pedro. Encontrei o garoto e seu pai. Eles estão em uma situação muito difícil. O pai do menino está gravemente doente. Do outro lado da linha, Cláudia ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Onde eles estão, Pedro? Perguntou ela, a voz cheia de preocupação. Pedro deu as coordenadas, e Cláudia prometeu chegar o mais rápido possível. Enquanto isso, ele voltou a observar o casebre, sentindo um misto de compaixão e urgência. Ele sabia que Cláudia tinha os recursos para ajudar, mas era crucial que ela entendesse a profundidade da situação. Dentro do casebre, Gardel e Gutenberg continuavam a conversar, alheios ao fato de que alguém estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Pai, você se lembra de quando a mamãe ainda estava viva? Perguntou Gutenberg, tentando trazer um pouco de luz à conversa sombria. Claro que sim, filho. Respondeu Gardel, sorrindo com tristeza. Ela era a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci. Assim como Ana. Ambas eram luzes em nossas vidas. Gutenberg assentiu, sentindo uma pontada de dor ao lembrar de sua mãe e de Ana. Ele sabia que as coisas eram difíceis, mas tinha esperança de que, de alguma forma, as coisas poderiam melhorar. Pouco tempo depois, Cláudia chegou ao local, acompanhada por Pedro. O jovem Gutenberg olhou para Cláudia com uma mistura de esperança e desconfiança, mas ao ver a sinceridade em seus olhos, ele sentiu que, talvez, finalmente, as coisas pudessem mudar para melhor. Senhora Cláudia, por favor, entre. Disse Gutenberg, a voz cheia de urgência e esperança. Ajude meu pai, como a Ana fazia. Cláudia parou por um momento, o choque evidente em seu rosto. Como assim, Gutenberg? O que você quer dizer com como a Ana fazia? Perguntou ela, a voz trêmula. Gutenberg olhou diretamente nos olhos de Cláudia, e então, com uma simplicidade desarmante, respondeu. Ana cuidava de nós. Ela trazia comida, conversava com a gente, sempre se certificava de que estávamos bem. Cláudia sentiu um nó se formar em sua garganta. Sua filha, Ana, havia estado ajudando essa família em segredo, estendendo a mão de compaixão e bondade que sempre caracterizou seu espírito. Ana fazia isso por vocês? Perguntou Cláudia, tentando conter as lágrimas. Sim, senhora. Confirmou Gardel, a voz enfraquecida mas sincera. Ela foi uma bênção em nossas vidas.
E sei que ela está cuidando de nós, mesmo agora. A revelação deixou Cláudia em choque, mas também a encheu de um orgulho profundo por sua filha. Ela sabia que tinha que continuar o legado de Ana. Por favor, me conte tudo, pediu Cláudia. Ana estudava com a mãe de Gutenberg, mas Isadora sempre faltava às aulas, e Ana não entendia os motivos, então, um dia ela decidiu seguir a amiga até a sua casa. Foi então que ela descobriu o estado de pobreza em que Isadora vivia. Além disso, ela tinha um filho bebezinho, e Ana decidiu ajudar a família. Foi então que ela soube que o marido de Isadora, Gardel, tinha uma doença incurável e degenerativa, e que talvez um dia ficasse incapacitado. Foi aí que Ana começou a faltar às aulas, dizia que estava em festas, fazia trabalhos fora de casa para ajudar a amiga, pois sua mãe era do tipo de pessoa que jamais entenderia isso. Com toda certeza Cláudia diria que não era problema deles. Conforme Gutenberg foi crescendo, sua mãe, Isadora, faleceu, e Ana quis ficar ao lado da família. Para mostrar a Gutenberg que sempre estaria ao seu lado, ela lhe deu sua bonequinha de pano. Tome, Gutenberg, tenha sempre esta bonequinha com você, isso quer dizer que sempre estarei ao seu lado. Gutenberg não desgrudava da boneca por nada neste mundo. Com o tempo, a doença de Gardel foi se agravando, mas Ana era uma boa amiga e ajudava pai e filho no que fosse preciso. Mesmo assim Gardel ainda trabalhava, mas com o tempo ele ficou acamado e impossibilitado. Ana sempre tentou falar com sua mãe sobre isso, mas Cláudia sempre só lhe cobrava resultados e comportamento. Então, em uma discussão com Cláudia, Ana saiu de casa bastante zangada e sofreu um grave acidente de carro. Cláudia se sentiu culpada pelo que aconteceu com sua filha e nunca se perdoou. Cláudia não tinha ideia de quem sua filha realmente era e nem das coisas boas que ela fazia pelos outros. O pequeno Gutenberg então disse: "A tia Ana sempre me dizia que tinha a melhor mãe do mundo, mas ela também me disse para nunca confiar em ninguém, por isso eu corri no dia que vi você no cemitério." O coração de Cláudia se encheu de remorso e culpa. Ela não podia deixar pai e filho naquela condição terrível. "Eu vou ajudá-los", disse Cláudia, com firmeza e carinho. "Ana pode não estar mais aqui, mas eu estou. E vou fazer tudo o que puder para vocês ficarem bem." Gutenberg e Gardel olharam para Cláudia com gratidão, percebendo que, apesar de todas as dificuldades, talvez houvesse uma nova esperança para eles. Cláudia decidiu que não podia deixar Gardel e Gutenberg naquela situação. Determinada a honrar a memória de Ana, ela levou os dois para sua mansão. Era uma casa grande e acolhedora, repleta de memórias, mas desde a morte de Ana, havia se tornado um lugar de tristeza. Agora, Cláudia via uma nova oportunidade de preencher a casa com vida novamente. Quando chegaram à mansão, Cláudia orientou sua empregada, Marta, a preparar um quarto confortável para Gardel e Gutenberg. Marta olhou para Cláudia com um misto de surpresa e compreensão, sabendo que a senhora tinha um coração bondoso e sempre disposta a ajudar. "Marta, por favor, prepare o quarto de hóspedes para eles", pediu Cláudia, sua voz firme mas gentil. "Claro, senhora Cláudia. Vou fazer isso imediatamente", respondeu Marta, começando os preparativos. Gardel, visivelmente fraco, foi levado para o quarto de hóspedes com a ajuda de Cláudia e Pedro. Gutenberg seguia ao lado do pai, segurando sua mão com força, com medo do que poderia acontecer. "Pai, você vai ficar bem agora. A senhora Cláudia vai nos ajudar", disse Gutenberg, tentando parecer corajoso. Gardel sorriu para o filho, seus olhos cheios de amor e tristeza. "Obrigado, filho." "E obrigado, dona Cláudia", murmurou Gardel, enquanto se acomodava na cama. Cláudia chamou um médico de confiança para avaliar Gardel. O médico chegou rapidamente, examinando-o com cuidado. Após um longo exame, ele se aproximou de Cláudia e falou em tom grave: "Dona Cláudia, faremos tudo o que pudermos, mas o estado de Gardel é muito crítico. Ele precisa de descanso e cuidados constantes." Cláudia assentiu, agradecendo ao médico por sua sinceridade. "Faremos o possível para mantê-lo confortável", disse Cláudia, olhando para Gardel com preocupação.
Gardel estava visivelmente debilitado, e apesar dos esforços de Cláudia, sua condição piorou rapidamente. Certa noite, Gardel pediu para falar com Cláudia em particular. Ela se aproximou da cama, sentando-se ao lado dele, segurando sua mão. Gardel, estou aqui, disse ela suavemente. Cláudia, sei que meu tempo está acabando. Começou Gardel, sua voz fraca. Eu preciso pedir um último favor. Cláudia sentiu um aperto no coração, mas manteve a calma. O que você precisar, Gardel? Respondeu ela, com lágrimas nos olhos. Gardel respirou fundo, tentando reunir forças para continuar. Por favor, cuide de Gutenberg. Ele é tudo que me resta. Sei que Ana cuidou de nós como pôde, e agora, eu te peço para fazer o mesmo por ele. Cláudia apertou a mão de Gardel, sentindo a gravidade de suas palavras. Eu prometo, Gardel. Vou cuidar de Gutenberg como se fosse meu próprio filho. Disse ela, com a voz embargada. Gardel sorriu, aliviado. Obrigado, Cláudia. Saber que meu filho estará em boas mãos me dá paz. Naquela noite, Gardel faleceu tranquilamente, segurando a mão de Cláudia. Gutenberg ficou ao lado do pai até o último momento, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, eu te amo tanto. Sussurrou Gutenberg, enquanto Gardel dava seu último suspiro. Cláudia, ao ver a cena, sentiu uma mistura de dor e determinação. Ela sabia que, apesar da perda, precisava ser forte por Gutenberg. Abraçou o menino com carinho, prometendo a si mesma que oraria a promessa feita a Gardel. Nos dias que se seguiram, Cláudia organizou um funeral digno para Gardel, permitindo que Gutenberg se despedisse do pai com dignidade. A cerimônia foi simples, mas cheia de amor e respeito. Cláudia cuidou de todos os detalhes, garantindo que Gutenberg tivesse o suporte necessário para enfrentar aquele momento difícil. Após o funeral, Cláudia começou a integrar Gutenberg à rotina da mansão. Ela o matriculou em uma escola próxima, comprou novas roupas e garantiu que ele tivesse tudo o que precisava. Gutenberg, quero que saiba que esta é sua casa agora. Disse Cláudia, com um sorriso caloroso. Ana ficaria feliz em ver você aqui. Obrigado, senhora Cláudia. Respondeu Gutenberg, ainda tímido, mas visivelmente grato. Vou fazer o meu melhor para ser digno da confiança que você e meu pai depositaram em mim. Cláudia viu em Gutenberg um reflexo de sua filha Ana, a mesma bondade, a mesma determinação. Ela sabia que a jornada à frente não seria fácil, mas estava decidida a oferecer ao garoto uma vida melhor, assim como Ana teria desejado. Uma tarde, enquanto estavam sentados no jardim, Cláudia e Gutenberg conversavam sobre o futuro. Você tem algum sonho, Gutenberg? Algo que gostaria de fazer quando crescer? Perguntou Cláudia, curiosa. Gutenberg pensou por um momento, olhando para o horizonte. Quero ajudar pessoas, assim como Ana ajudou meu pai e eu. Quero ser médico, talvez. Disse ele, com um brilho nos olhos. Cláudia sorriu, emocionada. Acho que você fará isso muito bem, Gutenberg. E farei o que estiver ao meu alcance para ajudá-lo a realizar esse sonho. Gutenberg sorriu timidamente, sentindo uma nova esperança crescer dentro dele. Eu vou ser o melhor médico do mundo. Você vai ver, vovó. O coração de Cláudia ficou apertadinho com este lindo tratamento carinhoso vindo de Gutenberg. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.